nos sentimos bem. E o que nós fazemos nessas situações? Nós começamos a justificar. Eu fiz isso por causa disso, aquilo, não sei o quê. E a justificativa faz com que nós nos sintamos bem? Também não consegue. Então, nós percebemos claramente o teste de que fazer o bem traz para nós aquilo que nós queremos, é muito evidente. É só prestar atenção como é que nós nos sentimos quando nós fazemos as coisas boas. Mas voltemos ao treinamento, vamos treinar vibrações positivas em relação a todos, independentemente daquilo que façam. Mas pode haver ainda uma situação mais específica em que haja no nosso convívio pessoas com as quais há uma dificuldade no relacionamento. Usualmente nós sempre atribuímos a responsabilidade pela dificuldade ao outro. Não, nós nunca temos responsabilidade nenhuma. Né? Mas então eu posso treinar, vibrar favoravelmente da seguinte forma. Eu vou considerar uma determinada pessoa em que possa haver essa dificuldade e vou encontrar um momento do dia que seja favorável, pode ser um local que esteja tranquilo, e vou mandar uma boa vibração para a pessoa, vou mentalizar a pessoa sendo envolvida por isso. Comece com um só, hein? Não vai pegar logo 10 ou 15 de uma vez só, que fica uma carga muito pesada, né? Mas na medida em que for conseguindo fazer isso, pode vibrar por outras pessoas. Agora, sem querer atribuir ao outro a responsabilidade pela dificuldade, mas sim chamando para si a responsabilidade que pela sua boa vibração é possível mudar isso. Então, se nós começarmos a vibrar a favor das pessoas, deixar de pegar no pé das pessoas, deixar de recriminar, de criticar as pessoas, nós vamos começar a mandar uma boa energia. Veja bem que crítica não manda energia boa, não. É sempre uma energia negativa. Inclusive, é bom perceber que quando nós criticamos, como é que nós nos sentimos? Nós nos sentimos bem? Não, nós não nos sentimos bem. Então, isso significa que nós estamos movimentando uma energia que não é uma boa energia. E quando começamos a vibrar a favor dessas pessoas onde há dificuldade de convívio, nós vamos perceber que gradativamente começa a haver uma mudança, criando uma possibilidade que haja uma aproximação. Enquanto que uma vibração negativa funciona ao contrário, produz um maior afastamento, agrava ainda mais o relacionamento inadequado. Agora percebam a importância disso dentro de nossa casa, em relação aos nossos familiares, em relação aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos. Se existem pessoas em que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que não há dúvida alguma de nossa parte de que devemos vibrar a favor delas, então devemos começar, preferencialmente, exercitando essa capacidade no nosso convívio familiar. E, só para vocês terem uma ideia de que o convívio familiar é um local em que há muita ausência de vibrações positivas. Eu vou dar apenas um número. Em 30% dos lares acontecem agressões físicas, em que as pessoas impõem ferimentos à outra. Imagina então aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas viram, deve ser muito maior do que os 30%. Não é? Então, se nós quisermos um convívio familiar adequado, precisamos entender de que nós vamos ser favorecidos ao vibrar favoravelmente e, ao mesmo tempo, vamos criar um clima que vai favorecer esta vida em comunidade. Então, a proposta é, efetivamente, desenvolvermos a capacidade de vibrar positivamente em relação a quem quer que seja. Se nós observarmos com atenção, quando temos a possibilidade de ligar a televisão ou ler nos jornais, quando são relatados acontecimentos negativos, a preocupação muitas vezes daquele que está falando na televisão, que está falando no rádio, será que é no sentido de criar em nós uma consciência de fazer uma boa vibração? Ou sempre há um esforço no sentido de criar indignação, de ser um convite à vibração negativa? É mais isso que acontece. Né? Agora, então há uma responsabilidade muito grande daqueles que fazem isso, porque eles acreditam que nós, se indignando, que
jogando energias negativas sobre a pessoa, ele nem sabe que tem energias que estão sendo movimentadas ali. Que com isso nós estaremos dando uma contribuição para melhorar a segurança, para melhorar as condições onde nós vivemos. Isso só vai piorar. A pessoa naquela condição, ela simplesmente não movimenta nenhuma possibilidade de melhorar e, pelo contrário, consegue piorar ainda as condições. Agora, nós podemos nos transformar individualmente em repórteres também. Nas coisas que nós relatamos para os outros, nas coisas que nós evidenciamos. Então, nas nossas conversas com as pessoas, precisamos estar muito atentos que tipo de vibração nós estamos procurando induzir na pessoa. Nós estamos querendo fazer com que ela tenha boas vibrações. Então, muitas vezes, nós podemos chegar numa conversa e começar a se referir a uma terceira pessoa, fazendo comentários desagradáveis a respeito dessa pessoa, e essa que está conversando conosco nem tinha pensado nela, mas nós vamos criar uma nova ponte. Então, além de nós estarmos vibrando negativamente, agora nós estamos convidando outras pessoas para se juntar ao nosso propósito de vibrar contra. A colheita vai ser inevitável, né? Vai sempre resultar uma coisa que não adequamos. Então, quando nós conversamos com as pessoas, nós devemos nos interessar em produzir na pessoa uma condição que leva a vibrar positivamente e não negativamente. Mas, usualmente, quando nós encontramos as pessoas, logo começamos com um relato de coisas negativas. Você viu? Puxa vida, os preços não param de subir, né? Puxa vida, você viu só, foi fazer exames no laboratório, veio uma batelhada de exames aí, uma série de problemas aí. O outro disse, você não viu os meus então, né? Os meus são piores. Então, essa conversa pode ganhar uma condição extremamente negativa. E as pessoas vão ficar inundadas ali, envoltas numa energia negativa. E para que serve isso? Para nada. Agora, nós estamos simplesmente produzindo resultados segundo a lei ensinada por Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. E obras aí quer dizer aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos e especialmente aquilo que nós pensamos. Eu fiz uma observação a respeito de vibrar em favor das pessoas, separando na nossa apreciação aquilo que elas fazem. Se porventura eu tenho a condição de vibrar a favor das pessoas, independentemente daquilo que elas estejam fazendo, eu pergunto, eu não vou ter uma condição mais equilibrada para observar aquilo que a pessoa está fazendo? De outro lado, vamos supor que eu estou com raiva, estou vibrando contrariamente. Será que esta minha condição emocional vai me dar o equilíbrio suficiente para poder observar com isenção aquilo que a pessoa está fazendo? Eu creio que não. Então, quando nós vibramos favoravelmente, nós podemos observar aquilo que as pessoas fazem de uma forma equilibrada. E daí surge um ensinamento importante de Jesus, aquele que ele diz para não julgar. E normalmente ele fala, como não vou julgar? Faz tanta coisa errada e não quer que eu julgue, então quer que eu concorde com a pessoa? Então vamos entender aqui o que devemos considerar como um julgamento. Vamos pegar um exemplo bem simples. Alguém tem a responsabilidade de passar exercícios de aritmética para um outro. Passa o primeiro exercício, a pessoa erra. Passa o segundo, erra também, o terceiro e o quarto e muitos outros. Aí a pessoa fica nervosa, o instrutor, né? Vira-se para aquele que está procurando ensinar e diz, você é um burro, não consegue nem resolver essas questões elementares de aritmética. Isto é um julgamento. O que é o julgamento? É pegar aquilo que a pessoa faz, no caso aqui é um resultado não adequado, e desqualificamos a pessoa. Você é um burro, não consegue resolver esses exercícios de aritmética. Mas o que é mais curioso? Que vai chegar um momento em que ele vai resolver essas questões de aritmética com facilidade, então nós podemos chegar, opa, agora ele é um ex-burro, deixou de ser. O que acontece? Quando nós queremos desqualificar uma pessoa,
nós não estamos desqualificando o Filho de Deus? Não é isso que nós estamos fazendo? Agora, como é que é essa história? Quer dizer, Deus nos criou com essa condição de divindade e agora, com grande facilidade, nós desqualificamos o Filho de Deus? Então, tem alguma coisa equivocada aí, não? E nós estamos tendo poder para reconhecer uma condição no Filho de Deus que não é verdadeira. Agora, isso não significa que nós não possamos observar aquilo que a pessoa está fazendo. No caso do exemplo que eu dei aí, a pessoa poderia dizer o seguinte: olha, o exercício, você errou porque fez isto, porque fez aquilo, aquilo outro. Então ele está analisando aquilo que a pessoa está fazendo. Ele não está julgando a pessoa. Agora, vamos supor uma outra situação. A pessoa resolve questões de matemática, de alta matemática, de uma forma brilhante, e nós chegamos a dizer, você é um gênio. Isso não é um julgamento também? É. Nós estamos querendo qualificar o Filho de Deus como se fosse possível qualificar o Filho de Deus. Mas eu posso observar aquilo que ele está fazendo e dizer, você está fazendo isso de uma forma brilhante. Mas não há nenhuma mudança naquilo que a pessoa é. Ele continua sendo Filho de Deus, criado à sua imagem e à sua semelhança. Então julgar quer dizer isso. É desqualificar ou querer qualificar os filhos de Deus, tarefa impossível de se concretizar. Agora, normalmente, quando nós fazemos isso, nós nos envolvemos emocionalmente de uma forma negativa. Porque o julgamento representa, em última análise, uma insatisfação que nós estamos tendo em relação àquilo que a pessoa está fazendo. E o que nós ganhamos com isso? Nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Sempre devemos, evidentemente, ter em mente de que aquilo que nós sememos, nós vamos colher. Bom, que tal agora nós fazemos aqui uma possibilidade de vocês fazerem comentários, ou fazer algumas perguntas? O que vocês acham? Vamos lá? Mas tantas perguntas assim, não, vamos por vez só, né? Sempre aquela ressalva, sempre perguntar aquilo que eu saiba responder, né? Mas então eu vou começar a perguntar a vocês, até que ponto nós vivemos então de acordo com esse ensinamento de Jesus, né? De que aquilo que nós seremos, nós colhemos. Mas eu posso fazer isso? É assim, quando nós estamos fazendo a adoração, independente de qualquer que seja o ser humano, nós não estamos interferindo na vida dele, estamos dando amor, luz, mandando que Jesus coloque a semente para ele se melhorar. Agora, assim, quando a gente vai intervir, ou vai intervir na sua vida? Não é possível fazer isso. Não. Eles falam, vamos supor que seria, você não quer, mas Jesus quer que eu mande isso para você. Não, Jesus não quer nada disso. Veja bem. Veja bem, é impossível nós mudarmos a pessoa. É mandar a semente. É impossível. E nós podemos até lembrar de Jesus, quando havia aquelas ocasiões em que aconteciam aquelas curas, o que ele falava? Ele dizia, eu te curei. É isso que ele dizia? Não dizia nada disso, ele dizia, a tua fé te curou. Então, a cura é decorrente de uma condição da pessoa e não daquilo que Jesus pudesse estar fazendo. É claro que Jesus é um estímulo fantástico para a pessoa poder despertar essa sua condição interior. Mas esta condição interior só a própria pessoa pode fazer. Então, quando nós fazemos o bem para as pessoas, ou quando nós fazemos a coisa inadequada, nós não temos o poder de invadir a pessoa e produzir mudança lá. Agora, o que acontece é o seguinte, nós podemos ser facilitadores. Então, quando a nossa influência é uma influência amigável, ela é uma influência aceitável. A pessoa pode abrir-se e aceitar a nossa influência porque é algo bom. Agora, quando a nossa influência é negativa, ela tem a possibilidade de se defender, porque ela pode não se abrir à nossa influência negativa. Normalmente, as nossas influências negativas, quando nós queremos fazer com que elas possam ser exercidas, nós fazemos através de constrangimentos. Agora, constrangimentos não muda a pessoa. Então, nós podemos obrigar, através de, vamos supor, de
de impor punições físicas à pessoa, de obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer certas coisas. Mas isso não vai transformar. Porque tão logo cesse aquilo que nós estamos fazendo, ela simplesmente volta. Volta não, ela continua se expressando como verdadeiramente ela é. Então, agora, eu pergunto, se nós exercemos influência, a influência é uma semeadura. Agora, se a nossa influência é uma boa influência, é uma influência amigável, não tem a menor dúvida que nós vamos ser beneficiados disso. Agora, quando a nossa influência é negativa, é constrangedora, é oprimente, é evidente que nós vamos ter um resultado disso também. Então, é fundamental entender o seguinte, tomando um exemplo que é mais agradável para nós. Ninguém pode nos fazer feliz. E tampouco nós podemos fazer com que qualquer pessoa seja feliz, porque isso é tarefa de cada um de nós. Agora, então, uma das coisas que nós precisamos ganhar uma consciência plena, precisamos ser criaturas independentes, e nós temos a condição para ser isso. Agora, muitas vezes, ensina as pessoas a assumirem uma condição de dependência. As religiões fazem muito isso. Achando que Jesus vai ter um prazer imenso se nós formos dependentes de Jesus. E que Deus vai ficar satisfeito se nós formos dependentes de Deus. Eles não têm absolutamente nenhum interesse nisso. Pelo contrário, o que nós precisamos entender de que todos nós trazemos condições para podermos ser autossuficientes, sobre qualquer aspecto que nós imaginamos. Então, a caminhada adequada à nossa vida é sair de uma condição de dependência para a independência, sobre qualquer aspecto que nós possamos imaginar. Mas ainda há um terceiro passo, que é ganhar uma condição da interindependência. O que é ser interdependente? É reunir as pessoas em convivência, sem que haja entre elas nenhum laço de dependência. Elas estão juntas porque isso é muito agradável, porque isso é bom, e não porque alguém está na dependência do outro. E celebrar uma comunhão com Deus, com Jesus, só é possível nesta condição. É quando, efetivamente, nós não nos colocamos em vínculos de dependência, mas simplesmente manifestamos aquilo que Deus nos oferece para a nossa própria independência. Então, ser interdependente com Deus é estar em comunhão com Deus, sem que ali esteja, de alguma forma, se expressando qualquer dependência de nossa parte. Isso vale para Jesus, isso vale também. Agora, então, mas é muito comum, pede para Bezerra de Menezes, pede para Jesus, pede para não sei quem que vai resolver isso na sua vida. Não vai não. Porque quem vai resolver as coisas na nossa vida somos nós mesmos. Agora, isso não é muito mais fantástico do que ficar na dependência de alguém para poder resolver as nossas coisas? Se nós mesmos temos essa condição, isso não significa que, ao dirigirmos nosso pensamento para Jesus, para Bezerra de Menezes, para os Espíritos evoluídos, é que não possamos receber deles uma condição em que cria um ambiente favorável ao nosso entorno. Porém, a mudança depende daquilo que nós fazemos. É o caso, nós podemos até brincar dizendo o seguinte: você pode pegar um cavalo e levá-lo até a fonte de água, mas só ele consegue beber água, né? Você não vai conseguir beber a água por ele. Então, alguma coisa semelhante acontece na nossa vida. Aqueles que procuram nos ajudar podem nos levar até um certo ponto, mas a partir daí, se nós não fizermos a semeadura que nos compete fazer, não vai haver resultado. Agora, os espíritos amigos podem nos ajudar através da inspiração. Essa é uma boa semente, essa aí eu acho que é melhor você não semear. Agora, o resultado final vai depender daquilo que nós fizermos. Então, não vale a pena cultivar essa relação de dependência, e muito menos nos colocarmos na condição de vítima. A vítima é alguém que se coloca numa condição de dependência plena, porque ele entende que as coisas só vão mudar na vida se alguém outro fizer alguma coisa por ele, porque ele sozinho não consegue sair dessa condição. Tá certo? Perguntas? Comentários? E não havendo, nós vamos parar por aqui, né? Eu agradeço a oportunidade.
oportunidade de estar aqui com vocês. E lembre-se, terminar o quê? Vibrações positivas. Isto pode transformar a vida de qualquer um. Na medida em que nós percebemos um dia, puxa vida, eu só estou vibrando positivamente, o que vai acontecer com aquilo que nós falamos? Só serão coisas boas, né? E o que vai acontecer com aquilo que nós fazemos? Só serão coisas boas também. Então, a partir daí, toda a nossa semeadura será uma semeadura fantástica. E a nossa colheita, como é que será? Fantástica também. Muita paz a todos.